Olá, moçadinha, e aí? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos fazer a correção da aula 17. Então, essa é a nossa aula 18, né? Que fala sobre os números inteiros, que está lá na página 32 do livro de vocês. Então, aqui é uma tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol e a 14ª rodada em 2018. Então, aqui a gente tem a classificação dos times, o nome dos times, os pontos, os gols marcados, os gols sofridos e o saldo de gols. Na aula anterior, a gente falou sobre esse saldo de gols aqui, que é a diferença entre os gols marcados com os gols sofridos, né? Então, aqui, por exemplo, o Internacional marcou 31, sofreu 13, então a diferença deles é de 18 gols, positivo. Lembrando, né, para a gente fazer um número positivo, a gente vai sempre utilizar o sinalzinho de mais, tá? E o número negativo, a gente utiliza o sinalzinho de menos, certo? Então, olha só a perguntinha aqui, ó. Quais clubes nós temos aqui? Deixa eu colocar aqui. Quais clubes apresentam saldo de gols positivo? Então, olha só. Internacional, eu tenho mais 18. O Fluminense, menos 4. Corinthians, mais 4. América Mineiro, menos 4. Bahia, menos 5. E Ceará, menos 10. Então, os únicos times, né, que tem o saldo de gols positivos é o Internacional, e o Corinthians, né? Vou colocar ele aqui de vermelho para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui os únicos times que nós temos com um saldo de gols positivos, ou seja, está acompanhado do sinalzinho de mais, é o Corinthians e o Internacional. Aqui, ó. Vou grifar aqui de amarelo, certo? Bom, depois nós vemos aqui em quais apresentam saldo de gols negativos. Então, todos os outros. Eu vou grifar aqui, tá? Todos os outros times, ó. Não tô pegando, vamos de novo. Ai, porque ele está assim. Vamos lá, vamos ver se vai agora. Não tá dando certo, né? Vamos ver com isso. Ó, Fluminense, América Mineiro, Bahia e Ceará, certo? Ó, com menos 4, menos 4, menos 5 e menos 10. Então, aqui nós temos o seguinte: quais os times que apresentam saldo de gols negativo? Então, Fluminense. Quem mais? América Mineiro. Quem mais? Bahia e Ceará. Certo? Esses são os que representam com o número negativo, ou seja, tem sinalzinho de menos, né? Acompanhado aqui. Então, olha só, menos, ó, acompanhado do numeral. Então, ele é negativo, tá? Ou seja, sofreu mais gols do que marcou. Letra C. Como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos? Então, vamos lá para a gente escrever como que foi. Então, na letra C, aqui, os saldos de gols positivos, eles foram representados pelo sinal mais. Um sinalzinho de mais, né? Sinalzinho de mais. E os saldos
de gols negativos foram representados pelo sinal menos, certo? Então, vou colocar aqui, ó, positivos, vou colocar aqui bem, né? Foram com sinal mais, e os negativos com sinalzinho de menos, certo? Então, a gente não pode esquecer. Os números positivos, eles podem ou não vir acompanhados do sinalzinho de mais. Agora, o menos não. O menos, ele tem necessariamente que vir acompanhado do sinalzinho de menos, certo? Como que foi representado o saldo de gols do Ceará? Então, foi representada lá, ó, com menos 10. Então, é só você escrever menos 10. Pronto, foi representado dessa forma aqui. Deixa eu arrumar esse zero aqui. Então, foi representado por menos 10, certinho? Bom, agora olha só. Em cada caso, escreva o número inteiro, tá? Positivo ou negativo correspondente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, nós vamos fazer o seguinte. Uma temperatura de 25 graus acima de zero. Se está acima de zero, então é mais 25 graus Celsius. Certo? Então, mais 25 graus Celsius. Um saldo negativo de 15 gols. Então, vai ficar menos 15. Só assim que a gente vai escrever. A gente vai representar numericamente. Uma profundidade. O que é profundidade? Abaixo do nível do mar. Abaixo de zero. De menos 2.500 metros. Então, menos 2.500. Pode colocar só o numeral, tá? Vou arrumar esse 5 aqui. E os zeros, não adianta. Então, vamos lá. 2.500 metros, tá? Então, a gente vai colocar o sinalzinho de menos para identificar que ele é negativo. 10 pontos perdidos, eu perdi, então é negativo, tá? Se eu ganhei é positivo, se eu perdi é negativo. Então, menos 10 pontos. Então, vou colocar aqui só o menos 10. Um crédito de R$ 1.600. Então, mais, eu tenho crédito. Então, mais R$ 1.600. 1.600. Vamos arrumar esse 6. Todo número tem que arrumar, não tem como. Então, 1.600. Pode ou não colocar o sinalzinho de mais aqui, tá? Tanto faz. Se você quiser colocar assim, você pode colocar, lembrando de você escrever, né, vírgula 00 dos reais, tá? Ou se não, escrever reais. 4 andares acima do térreo. Se acima está acima de zero, então, mais 4. Posso colocar o mais ou eu posso deixar só o 4. Vou colocar o mais só para a gente lembrar que quando é acima de zero, à direita de zero, nós temos o sinal positivo, tá? Uma temperatura de 5 graus Celsius abaixo de zero, então é negativo. Está abaixo é menos 5. Eu tenho fé que um dia eu consigo escrever com o mouse. Vamos lá, menos 5 graus Celsius. Aí, ficou melhorzinho, né? Um débito de R$ 600. Então, menos R$ 600. Ok? Então, aqui vou colocar menos R$ 600, certinho? Então, a gente escreveu aqui numericamente, passou as frases para representar numericamente. Número 2. Heródoto, historiador grego, considerado o pai da história, nasceu no ano de 484 a.C., usando números inteiros, que são os números positivos ou negativos, lembrando que a gente não escreve número com vírgula nem fração aqui nos números inteiros. Indique o ano em que ele nasceu. Então, se foi
antes de Cristo, né? Lembra dos fatos históricos, a gente vai representar com um sinalzinho menos. Então, eu tenho, quando é antes de Cristo, a gente coloca o menos. Quando é depois de Cristo, a gente coloca o mais. Cláudia é dentista, número 3, né? Cláudia é dentista e seu consultório fica em um prédio com 10 andares de salas comerciais e 4 andares de garagem no subsolo. Observe o painel do elevador do prédio. Então, nós temos aqui o painel. Que número indica o andar térreo? Olha só, aqui é um andar térreo. Então, para cá eu tenho acima do solo e para cá eu tenho abaixo do solo. Qual que é o meu ponto de origem aqui, né? O térreo. O ponto de origem é sempre o 0, tá? 0 sempre é o ponto de origem. Então, aqui o térreo vai marcar o meu andar, né? 0. Eu estou no ponto de origem. Quais botões do painel indicam números de andares acima do térreo? Então, 1, 2, 3, 4, vai até o 10, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o 10. Esses são os números no painel que apresenta os andares acima de 0. Ou você pode colocar do 1 ao 10. Tanto faz, não tem problema. E quais indicam os andares abaixo do térreo, ou seja, no subsolo? Então, são os números menos 1. Não posso esquecer de colocar os sinais negativos, o sinal menos à esquerda do número, tá? Menos 2, menos 3 e menos 4. Aqui vai até o andar 4 no subsolo. D. Procure lembrar-se de outras situações em que você pode indicar o uso de números com sinal positivo ou negativo. A gente pode utilizar em temperatura, graus Celsius. A gente pode ver em saldos bancários. Vou colocar assim, ó, saldos bancários. Vai o PDF com a correção, tá? Saldos bancários, que no caso é o dinheiro, vou colocar os reais. Os fatos históricos, vou colocar aqui um H de história, né? A temperatura, fatos históricos, em continhas de matemática, né? A gente vê muito isso também, certo? Vou colocar o M de matemática. Aí, se você lembrar de outro, você escreve e a gente comenta na sala de aula ou depois online para quem estiver online. 4. O Mar Morto, localizado em um vale cercado pela Cisjordânia, Jordânia por Israel, está cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Eu expliquei que o nível do mar é nosso ponto de origem, né? Se a gente for ter a reta numérica, aí, esse aqui é que a gente chama de nível do mar, que é o ponto de origem, que é o 0. O nome Mar Morto é por causa da alta concentração de sal em suas águas, cerca de 10 vezes mais que em outros mares, que tá errado, impossibilitando qualquer vida animal ou vegetal. Como você indica essa depressão, ou seja, essa profundidade? Usando o número inteiro positivo ou negativo? Então, vamos lá. Se está abaixo do nível, a gente vai utilizar menos 400 metros. Ou seja, eu sei que ele está abaixo do nível do mar, tá? Qual o tipo de número que a gente utilizou? Negativo, que são duas perguntas. Aí você vai escrever negativo. Ok? Próximo. Registre com números inteiros positivos ou negativos para indicar os valores nas informações. Ana verificou seu saldo bancário. Aí o que ela falou? Minha conta está negativa em R$50. Como que a gente vai escrever então? Menos R$50. Certo? Menos 50, de menos R$50.
Letra B, nós temos aqui uma empresa que explora o fundo do mar lança uma base guia a 1.700 metros de profundidade no formato de funil, por onde as sondas e as brocas passam e perfuram o solo. Então, aqui está o desenho dessas brocas aqui para perfurar o subsolo. Mas ele está quantos metros abaixo de profundidade, abaixo do nível do mar? 1.700. Se está de profundidade, está abaixo do nível do mar. Então, 1.000 menos 1.700 metros, certo? Então, lembrando, para a gente indicar números positivos, a gente usa sempre o sinalzinho de mais, tá? Precedido do número, ou deixa sem. E quando é número negativo, a gente sempre utiliza o sinalzinho de menos. Esse é obrigatório a usar, certinho? Então, tá aí a correção para vocês. Até a nossa próxima aula.